Bom dia, snipers! Dormiu bem, acordou melhor ainda? Bora começar aqui os nossos trabalhos. Vamos começar as nossas atualizações, certo? Bitcoin aí, ontem teve aí uma continuação de alta, né? A gente vem tendo toda essa subida, né? Recapitulando um pouquinho aqui para trás, né? Desde segunda-feira, a gente vem tendo toda essa subida aqui, né? Completamente sem volume, né? Rompemos para baixo, 15 minutos em sobrevenda, 5 minutos em sobrevenda e foi-se embora, certo? Ontem aqui nesse período aqui, ó, tivemos a nossa PONC, que é a nossa taxa de juros americana, e a taxa de juros se manteve como eles esperavam, só que o melhor aconteceu. Falaram que todos os bancos poderiam transacionar, aceitar lá todos os tipos de pagamento. Então isso abriu mais uma porta no mundo criptográfico, né. Quando eu falo pra gente que as portas estão se abrindo, as oportunidades estão melhorando, o mundo criptográfico está sendo aceito pelo ecossistema, né, pelos governos, pelos países, pelas pessoas. O conhecimento das criptomoedas está aumentando de forma exponencial, né. Então é por esse e entre outros motivos que a gente está vendo aí uma grande adoção, né, e o Bitcoin aí tendo essa correspondência interessante, certo? Aqui no tempo gráfico de 1 hora, o volume bem apresentável, bem interessante durante esse percurso, né. Porém aqui no 4 horas a gente consegue ver um volume totalmente decrescente, ó, tanto aqui atrás, né, tanto aqui atrás, ó, e tanto aqui na frente, certo? E isso nos mostra que a gente está subindo completamente sem volume. Imagine que tem alguém ali com um assoprador aqui, né? O cara tá segurando um assoprador aqui e o Bitcoin tá subindo na base desse sopro, né? Na base desse vento. Na hora que esse soprador sair debaixo do preço aqui, na hora de que acabar o vento, eu acredito que o Bitcoin vai passar por uma correção aí bem interessante, tá certo? Então, se por um acaso alguém que veio entrando nesse meio tempo aqui está surfando essa movimentação de alta, tomar cuidado com as correções, né? Realizar aí uma parcial, colocar no 0 a 0 ou até mesmo encerrar a sua operação com o lucro total, assim como eu fiz ontem, porque, né, quando o Bitcoin corrigir, acredito que seja uma correção aí um pouco mais forte, certo? Mas também temos aqui um ponto bem interessante, que já é o rompimento desse padrão aqui para cima, apesar do volume ser um pouco ausente, né? Um pouco não, né? Apesar do volume ser completamente ausente de forma decrescente, a gente está subindo aí e podemos buscar liquidez, né? Nada mais, nada menos que o mercado funciona à base de liquidez. Então, nesse exato momento, a gente está aqui, ó. Se passar aqui mais um pouquinho, o mercado ganha ainda mais um fôlego, né? Porque ele estaria capturando a liquidez desse pedaço que tem aqui, né? Que foi domingo à noite, né? Final de semana. Então, ele passando aqui, ele ganha um pouco mais de força e consegue chegar aqui nesse próximo ponto aqui, nesse próximo topo que a gente teve aqui atrás, certo? Então, pensando em movimentações voltado ali para a liquidez, voltado para o mercado em geral, a gente pode ver aí uma grande movimentação acontecendo ainda nos próximos dias, apenas para capturar essa liquidez que existe nesses pontos aqui meio que, digamos, estratégicos, certo? Para quem está de fora, para quem quer fazer uma operação, para quem está buscando uma nova oportunidade, nada mudou. Você vai colocar o seu alerta no 15 minutos, o seu alerta no 1 hora em sobrevenda, e quando passar por uma nova correção, você vai ter aí a oportunidade de fazer a sua próxima operação. De forma bem simples, clara, eficaz, direta ao ponto, para que você consiga fazer boas operações, certo? Ontem ainda eu postei aqui para vocês, nesse momento aqui, né? Nessa aposta aqui, eu ainda compartilhei, fiz uma operação, possível scalp e possível aposta, né? Então foi algo aí que a gente tem, que a gente pode surfar essa movimentação, certo? Então, para quem tá de fora, basta aguardar aí as novas regiões de sobrevenda. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar nesses momentos.
Quem entrou, entrou. Quem pegou ali um pedacinho, pegou. Quem não pegou, tem que esperar por novas oportunidades. E principalmente se fosse pensar em questão de fazer bons trades em relação ao volume, a gente não teria pego nenhuma movimentação, porque do 4 horas para cima, o volume continua sendo bem ausente. No 15 minutos, no 15 minutos mais ou menos, e numa hora que está um pouco mais interessante, né? Mas os tempos maiores, o volume está pronto para ter uma grande pancada. E para ter essa grande pancada, a gente tem aqui a confluência, né? Que já é onde a gente está trabalhando, que é a região de 1 hora em sobrecompra, onde a gente pode, né, iniciar uma correção, buscar essa liquidez, fazer um topo maior, fazer uma divergência maior, e aí sim a gente inicia a nossa correção aí em busca de uma base de preço, uma nova base de preço, né? E pelo que tudo aparenta, podemos até mesmo buscar aqui o 4 horas em sobrecompra, que seria exatamente um pouco acima aqui, ó, dessa zona de liquidez, confluindo com essa região de topo anterior aqui atrás, certo? Outro ponto interessante, quanto mais distante, né, digamos assim, quanto mais longe a gente conseguir ir de 97.600 dólares, maior é a probabilidade de formar um fundo ascendente para que volte a subir. Se por um acaso a gente tivesse chego aqui e a partir daqui já iniciasse uma correção, a gente teria uma grande probabilidade de perder essa base de preço. Perdendo essa base de preço, a gente estaria indo em busca de uma base contra 88.900 e aí a gente poderia ver um 4 horas em sobrevenda aqui para futuramente voltar a subir, que é o que não aconteceu, certo? Então fiquem atentos, coloquem seus alertas, 15 minutos ou 1 hora para as novas entradas. Acredito que seja a melhor maneira, né, para a gente pegar uma operação de forma saudável. Ainda mais agora, a gente teve mais um ponto positivo, mais uma porta sendo aberta pelo próprio governo, pelo próprio Trump, trazendo essa novidade ali para a gente e também trazendo grandes expectativas para o mercado, né? Muita gente aí com essa correção que o mercado deu, principalmente nas altcoins, né? Muita gente ficou meio desesperado. Eu recebi ali bastante mensagem de pessoas, digamos que em choque, né? Falando assim, nossa, mas tá caindo muito e isso e aquilo. E eu também recebi pessoas falando, John, tenho aqui 100 mil, onde que eu coloco, quais ativos eu compro, o que, que seria melhor comprar, o que, que seria pior comprar. Então, onde pessoas ficam desesperadas por estar caindo, tem pessoas que ficam felizes pelo mercado estar subindo ou pelo mercado estar caindo também. Então, sempre terá ali as duas pontas do iceberg para trazer essas movimentações e essas novidades para a gente, certo? Ethereum aí também segurando aqui dentro dessa cunha descendente que a gente tem aí, podendo ter o rompimento aqui para cima e também estabelecendo aí uma base de preço em tempos gráficos maiores aí, certo? Então, fiquem atentos, coloque seus alertas caso você não esteja dentro dessas operações e a partir da próxima região de sobrevenda, você consegue garantir um próximo trade usando um stop um pouco menor ali, 2%, 5%, 4%, né? E quando você pega aqui um exemplo da Virtual, né? Até ontem um aluno mandou aqui, pô, John, tá fazendo pivô de alta no 4 horas e tal, não sei o quê. Se você pega aqui e abre um trade aqui, ó, o seu stop dá mais de 11%. Se você espera o ativo esticar a primeira vez e pegar o próximo nível de sobrevenda, seu stop aqui vai dar uns 4, 5%. Aí você tem aqui um stop mais barato e você tem aqui uma certeza, uma probabilidade maior que essa operação, que esse trade realmente ele vai se sustentar e vai voltar a subir, né? Até porque ele está dentro de uma cunha, ele está aqui todo bonitinho tentando um rompimento para cima, porém ele aí tá sem volume, ele ainda está em processo corretivo. Então, por mais que teve um pivô de alta no 4 horas, ainda não é o momento de entrar. Porque um pivô de alta no 4 horas, ele forma um fundo no diário. E a partir desse fundo no diário, né, a gente tem aqui o pivô de alta no 4 horas. Esse pivô, esse movimento forma um candle lá no diário.
A partir desse candle, ele tem a probabilidade maior de continuar subindo. A gente espera essa movimentação para que quando ele corrigir, a gente entre na região de sobrevenda, acreditando numa continuação de alta que podemos ter pela frente. Assim, em ativos como se encontra aqui, que a gente ainda não tem a certeza que realmente vai subir. Então a gente dá um passo para trás, age de maneira mais conservadora, esperando um movimento como esse, de forma inteligente, para a gente não ficar apostando no mercado. Quando realmente tiver um movimento mais bonito, a gente tem uma entrada mais bonita. A gente tem um trade mais bonito do que qualquer outra coisa. Só isso. De forma simples, clara e eficaz. A gente não precisa adivinhar. A gente não precisa apostar. A gente não precisa ter uma bola de cristal. A gente precisa procurar confluências que para o nosso perfil seja mais agradável. E para o nosso jeito seja mais interessante e mais agradável. Só isso. Só isso. Então, todas as vezes que você estiver agindo por impulso, agindo na incerteza, para tudo, fica olhando para o gráfico e reflita: como eu posso melhorar isso? Como eu posso ter melhores confluências para uma melhor operação? Como eu posso diminuir o risco dessa operação para que eu consiga fazer essa operação futuramente e ela ser mais lucrativa, para que ela tenha um ponto de equilíbrio pesando para o lado da maior probabilidade de dar certo. E não de você sempre ficar abrindo e entrando em operações com a cabeça pensante para o lado errado. E todas as vezes vocês entram na operação medindo o stop. Mediu o stop, vocês já ficam pensando: pô, se der errado, eu vou perder tanto. Se der errado, eu vou perder tanto. Então, procure um jeito de você moldar esse pensamento sempre pensando para o lado positivo. Mesmo que você seja um pouco mais conservador, mas que você esteja do lado certo e do ponto de equilíbrio, com a maior probabilidade de dar certo, de dar correto, de seguir uma linha de raciocínio que você consiga repetir ela pelo resto da sua vida, digamos assim. Os ciclos são todos iguais, os movimentos também são todos iguais. Se vocês voltarem em 2018, 2020, 22, 24 agora, vocês vão ver que é tudo igual. Tudo igual. O que muda é a força, o momento, o mês que teve o pump ou não teve, a data, o horário, mas os movimentos, o pivô, a alta volatilidade, a manipulação é tudo igual. A notícia de taxa de juros, todas praticamente iguais. Os presidentes assumindo o poder e o que aconteceu no mercado foram todos os movimentos iguaizinhos. Então, em vez da gente ficar sempre pensando para um lado errado da coisa, começa a pensar a coisa boa dessas operações. Começa a pesar e a pensar de uma maneira conservadora e mais leve, digamos assim. Se você consegue levar os movimentos, os pensamentos, consegue ser conservador e encaixar todas as engrenagens de forma mais tranquila, você sempre será um vencedor. Você sempre terá bom, bons resultados. Fechou? Então fiquem atentos. A partir de agora, provavelmente a gente vai ter aí boas movimentações, né? Nosso ponto de segurança seria aqui, essa região aqui, né? Essa base. Se perder aqui, a gente já sabe que fudeu, né? A gente vai passar por uma correção bem grande. Caso contrário, a gente vai esticar, vai formar uma divergência, iniciamos uma correção, depois temos aí a probabilidade de voltar a subir, certo? Então, hoje já é quinta-feira, final de semana está bem perto. Não acredito em grandes movimentações, principalmente para romper, né, o nosso topo aqui maior, a nossa all-time high, mas pode ser que aconteça aí alguma notícia, alguma coisa nova saia no mercado esses últimos quinta e sexta-feira aí e traga essa volatilidade, mas de forma normal eu não acredito no rompimento desse topo dessa all-time high, beleza? Então a partir de agora, escolham seus ativos
coloquem seus alertas e se o Bitcoin sustentar em uma correção normal e voltar a subir, ou até mesmo se subir e ficar lateralizado, a dominância pode corrigir e trazer ainda mais força para as altcoins, certo? Então coloque seus alertas, operem operações a favor dessa movimentação de alta, porque se a dominância corrigir, a pipoca vai estourar, as altcoins vão explodir, certo? Então fiquem atentos nesse tipo de movimentação, evite o short no momento atual e foca em fazer boas operações a favor da movimentação de alta. Fechou? Caso você precise de alguma coisa, caso você queira perguntar alguma coisa, caso você queira tirar alguma dúvida, caso você queira falar alguma coisa, algum pensamento, qualquer que seja a situação, manda uma mensagem, tira a sua dúvida, a sua análise, a sua pergunta, a sua reflexão do dia, o que você precisar, pode contar comigo. Bora pra cima, um forte abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês. Que Deus abençoe você e sua família, que nos traga boas informações e boas notícias. Fechou? E caso precise de alguma coisa, pode contar comigo, eu estou aqui sempre online. E durante o dia eu venho trazendo atualizações. Um abraço.